Senhor. No pensamento, isso eu sozinho orando. Não é, irmãos. Copo d'água na mão, é legal. Você não vai ver os outros. Exato. Né? Você também é. Você também é. Todo mundo. Não escapa um, meu amigo. Não escapa. É só ele. Só ele tem saúde, né? O resto tudo é doente. Cada um precisa. Um tá com a dor no pé, o outro tá na cabeça, o outro tá no braço, um tá na ponta do dedo, mas tem dor. Né? Emocional, psiquiatra, pastor chamado, né? Pastor chamado, né? Achei legal. E é isso mesmo. Então, pastor de nome, né? Pastor grande. Tem. Então, assim, ele estava instruindo o quê? A respeito dos problemas. Irmão. O nome disso aqui é problema. E tem problema na igreja? Tem. Não é composto por pessoas? Não tem. Ora, não está isento, não. E os assuntos? Tem problema e tem os assuntos da igreja. Coisa que Paulo até exortou o pessoal de Corinto, que os assuntos da igreja levavam para a justiça. Para resolver na justiça. Já pensou? Olha o escândalo, né? Coisa feia, viu? Aí o termo é esse mesmo, coisa feia. E aí tem problemas e tem os assuntos da igreja. Tudo isso recai sobre quem para resolver? Pastor. Tudo. Agora imagina como é a cabeça desse pastor. Né? Ele precisa estar com uma coisinha. Assim, constante oração. Constante oração. Ele precisa. Por quê? Porque ele também é um humano. Ele precisa estar revestido do alto, do Espírito, para poder conseguir conduzir o rebanho sem ferir, sem maltratar e sem achar que é o dono. Entendeu? É muito importante, tá? Tem que ter chamada. Tem que ter chamada. Chamada vocacionada. Se impõe, né? Ah, sim, entendi. Aí foi colocado na congregação. Até aí estava tudo bem. Não foi transferido para maior que aumentou os problemas. Os problemas Olha. Pois é lamentável. Não tem. E às vezes acha que tem sem ter, né? Por isso que Paulo exorta o Timóteo a ele. Foi aqui que nós lemos, né? No 3,14 foi? Naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. É assim, tomar posse daquilo ali. Grande, viu? Grande. O mundo, hoje em dia, hoje, na nossa atualidade, hoje, o mundo está olhando a igreja muito, mas muito mesmo, como sendo meio de ganhar dinheiro. É assim, tá olhando nesse aspecto, assim, muito, mas muito mesmo. Estão olhando assim. E hoje, posso dizer hoje, esse ano, não estamos nem na metade do ano. Mas esse ano eles estão batendo forte. Aqui, ó. Estão batendo forte aí, no dízimo. Há um tempinho, na nossa era, estão olhando como meio de ganhar dinheiro. E hoje, estão batendo forte no dízimo. Aí, a gente vai aprender sobre esse contexto dessas discussões aqui com Paulo falando para Timóteo. Olha só como é lindo isso aqui. No capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, versículo 3 em diante. É aqui.
Versículo, eu vou ler do 3 em diante, não, eu vou ler a partir do verso 6, que o outro eu já falei já. Esse 3 aqui eu já falei. Do 6, que diz assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Em algumas traduções, de ousadia, como é que está de poder, né? E aí, NVI? No 7 agora, já estou no 7. Fortaleza, não deu espírito de temor, mas de covardia, né? Aí, não deu de covardia, mas de... Lei. Poder também, né? Poder de amor e de equilíbrio, moderação aqui, perfeito. Aí, ele diz assim no 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? Se a gente for analisar, Paulo ele convoca Timóteo a enfrentar os embates, enfrentar as aflições, as dificuldades. E essas aflições, elas tanto são no âmbito físico quanto espiritual. Elas tanto são naqueles que afrontavam querendo explicações, quanto aquelas que são no mundo das ideias. Porque ele precisa tomar posse do dom de Deus que havia nele. Então, esse dom é o que a gente espera que o pastor tenha, né? A gente não espera que o líder que está na frente não tenha sido colocado lá somente por amizade, por aproximação do pastor. Existiu e ainda está existindo. Alguns que quando vão para um local, eles querem estar perto do pastor presidente. Querem estar sempre perto dele ali, porque é de lá que vem a oportunidade. Entendeu? E aí essa oportunidade tem que ter cuidado, porque você pode até conquistar o coração do pastor presidente, para que ele lhe separe, bote você ali, bote você acolá. Como a gente escuta, né? Tem pessoas que dizem assim, só vai os mais chegados do pastor. Só vai, entendeu? Tem pessoas que a gente conhece que tem a chamada, tem chamada ali de Deus, é usado por Deus, mas não é separado ou colocado na frente de um rebanho. Por que não é? Se o povo está vendo e vê e percebe que é. Por que o que está na frente não vê e não bota? E de repente bota um que está pertinho dele, que você não sabe nem quem é, às vezes. Entendeu? Por que isso? Aí entra essa questão. Como Paulo diz, desperta o dom que há em ti. Tem um dom dentro dele, dentro do que está sendo chamado. Tem um dom. Se tem um dom, faça. Não extingais o Espírito Santo, né? Não extingue, vai dizer lá em Efésios 4. Não extingue o Espírito Santo. Então, se a gente for analisar, nós esperamos que o pastor ele tenha esse dom, essa capacidade, essa vocação, essa chamada, não pelo homem, mas de Deus. E quando tem, irmãos, a gente nota a diferença. É algo assim extraordinário. Às vezes é chamado pelo homem, botado pelo homem, mas não rende, não anda. Entendeu? Eu falo assim, não rende, não anda, não é só no aspecto de aumentar, porque às vezes o aumento é inchaço. Né? A gente fala no quesito da essência, da conduta, do domínio da palavra, e não a persuasão, mas da palavra. Não é técnica, é unção.
Não apenas o conhecimento, é a graça. Então, percebamos que existe diferenças. E tem uns que têm o conhecimento, mas não tem a graça. Tem uns que têm a eloquência, mas não tem a unção. Tem uns que têm o poder de persuasão, mas falta o Espírito Santo. Conversando com Aham. Aí ele era de uma igreja, aí veio, aí ele encontrou com outro irmão que era de lá ainda. Uhum. Chamou de volta. Falou? Já. Acontece muito, né? Primeira proposta deles é dizer assim, rapaz, tu tem chamada e lá não estão te dando, o pastor não está te vendo, não estão te dando oportunidade, estão enterrando teu talento. Cuidado, estão enterrando, desse jeito. Olha para oportunidades E títulos. Acaba se envolvendo. A gente tem experiência de nada, nem na vida dele. Mas só por isso, pela essa oportunidade, uma maravilha. Quer estar lá. Isso é muito delicado, viu? É por isso que vira e mexe, volta e meia eu digo, um dos melhores dons e, sim, essenciais e indispensáveis é do discernimento. Tem que ter discernimento, porque quando vem essas propostas, você precisa discernir se aquela proposta é do homem ou é de Deus, né? Ou é um convite, tipo assim, é Deus lhe chamando, sai daí e vem para cá. Ou é o homem dizendo, ei, vem para cá, vem para cá. Entendeu? Tem que ter esses cuidados. Eu acho que essa camarada tem desejo de pregar o evangelho. Só puxando dos outros, verdade. Não quer ir lá fora, né? Isso é verdade, viu? Aí, a 2 Timóteo tem também uma característica, a carta, né? Que Paulo vai dar, ele ressalta que Timóteo, ele possa manter o evangelho puro e livre dos falsos ensinadores. Porque ele diz que os falsos ensinos que vão tentar tirar Cristo do centro e vão colocar ou os seus desejos ou as suas necessidades, é mais o serviço de Deus para você do que você para Deus. Quando eles invertem assim, né, os falsos mestres, como Paulo vai mencionar. E aí, isso acontece, isso faz o quê? Qual é o efeito dessa mudança? Quando você tira Cristo do centro e coloca o ser humano. Como é isso? Tirar Cristo do centro e botar o ser humano? É quando a sua motivação está mais em conquistar do que oferecer. Entendeu? Quando está mais para dizer assim, eu vim para receber. Ou Senhor, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Senhor, o Senhor está me vendo, Senhor. Entende? Você está orando, ok, mas está mais que venha do que vá. Entendeu? É mais para pedir do que para ofertar. Ofertar que eu digo assim, entregar a sua vida. Como é que está a sua vida lá fora? Como é que está a sua caminhada, o seu relacionamento em casa, no trabalho, para onde você anda, no meio dos estranhos, sozinho? Como é que está? Ou é só aqui dentro? Entende? Então assim, isso é colocado na balança de Deus. Deus, ele olha essa questão. Eu até postei, acho que foi esses dias agora no status, uma frase de um livro que eu estou lendo. Aí no livro,
ele diz que o ser humano, ele busca o produto, resultado lá, ele quer, enquanto Deus, ele gosta do processo. Ele olha assim a sua vida. Tipo assim, você é igual aquela situação lá de Caim e Abel, ele não olha para a oferta, ele olha para o ofertante, né? Não tem lá aquela oferta, Caim e Abel. Aí Deus não olhou para Abel e sua oferta, e olhou para Caim e sua oferta. Entende? Primeiro é o ofertante. Então ele não olha o produto, ele olha o processo. Entende? Aí alguns colegas pregadores, eles começaram a mandar no meu WhatsApp, né? Tirar o print lá do status, mandava aqui, assim, só apertar lá e comentar, aí já vem, né? Chega a notificação. Aí eu recebi várias, assim, tudo. Uns elogiando, outros criticando, outros falando não sei o quê. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, se a gente for analisar, isso é um pensamento, não é nem meu, é um pensamento lá do autor do livro. E o livro é Pastores Ainda em Perigo. Como a gente está numa pastoral, aí eu procuro ler os livros concernentes, né? Pastores Ainda em Perigo. E aí é muito interessante, que aí nesse livro, ele vai trabalhar exatamente isso aqui, ó. Ele traz várias situações, várias, mas em todas elas, o cerne é a oração. Vai pegar aqui, o cerne é a oração. Exato. Ai, que Deus, né? Então assim, quando é que Cristo não está mais no centro, é quando até na oração você está só pedindo do que receber, né? Lá em casa eu ensinei lá os meus filhos, aí o Baruco, toda vez que vai orar, ele pergunta, como é? Como é? Toda vez ele pergunta como é. Tu ainda lembra como é? Que é da oração? A ordem, né? Analisando ali o Pai Nosso, a gente observa que tem um padrão ali, né? E aí nesse padrão, eu consegui observar que tem o primeiro momento é engrandecer, a gente engrandece a Deus. Segundo, agradece, né? Perceberam? Lá, né? Engrandece, agradece. Aí no terceiro, você pede perdão ou se humilha. Pedir perdão está no sentido de se humilhar e depois pede. A vontade dele. O último é pedir. Entendeu? O último. Essa ordem aí. E essa, como a irmã ressaltou, esse pedir ainda é com a vontade dele. Se ele quiser. Né? Então é nesse sentido. Aí, fazendo isso, você está colocando Cristo no centro. O você, o eu, está fora. O que está acontecendo muito hoje é o inverso. Cristo está fora e o eu está no centro. Né? E agradável. Esperar, exatamente. A intenção, exato. Isso. Que vai dar, aí é barganha, né? Exato. Aí, ó, Paulo, ele vai, aliás, no nosso material, ele vai trazer essa questão de Cristo estar no centro. E aí ele traz, dizendo que quando faz o inverso, quando coloca o homem, o ser humano no centro, como eu dei exemplo aqui, né? Isso acaba que enfraquecendo o poder salvífico da palavra, no efeito dela na vida do ouvinte. Então enfraquece. Percebamos que as pessoas estão mais ávidas para querer ser abençoada do que mesmo aceitar o abençoador. Né? Ela quer oração? Quer. Aí, quer aceitar Jesus? Não, irmão, não, eu quero só oração. A gente escuta demais, né? Não, eu quero só oração. A gente vai fazer um culto campal, ou então aqui mesmo, na igreja, na hora do apelo, ao convite, aceitar Jesus, tá aí, vem uma pessoa, a gente vai lá aceitando. Não, eu quero só oração. A pessoa está reconciliando, não, eu quero só oração. Entendeu?
Hã? Eles acreditam. E Deus é tão misericórdia que faz, né? Deus é muito maravilhoso, não? E Deus faz, mano. É. Azul já quase, né? Aham. É dito, né? Não quer aceitar o Deus que a gente segue, mas acredita no poder que eles têm, É. né? No poder da oração. Poder na oração, exato. E a fé no orador. Exatamente. Eles têm isso também. Eles acreditam no poder da oração e na fé do orador. Eu vou orar, oração na igreja, para colocar aqui. Pela vontade de Deus, aí desce, é pela vontade de Deus. É. Faleceu, né? É isso aí. Então, aqui a gente vê os propósitos, né? Aí a gente consegue enxergar também, eu não vou escrever, vou só falar, em razão do tempo, a gente reme o tempo. A gente vê também que essa segunda carta a Timóteo, essa segunda epístola, né? Misericórdia. É o hábito. Força do hábito, né? Sai. Aí depois. Aham. Mas sai, né? É isso, né? O meu aqui tá saindo pelo menos carta, né? Então, a gente percebe que na epístola, essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, é uma epístola peculiar. Por quê? Porque foi a sua última. Foi a última. Então, assim, as suas últimas palavras, já sentindo que o seu dia estava chegando. A última. E aí, ele já sentindo, ele faz alguns pedidos, né, também. Né? Interessante, né? Ele faz uns pedidos para Timóteo. E ele pede para Timóteo levar, ou seja, estava na posse dele lá, né? Estava com ele lá. Traz aqui, tipo assim, meus últimos minutos, meus últimos dias de vida, eu quero ainda me agarrar com Cristo. Levou João Marcos. Desentendimento, aí atrela para isso aí, né? Muito útil. Interessante, viu? É algo fenomenal. Né? E aí, nessa última dele, nós vimos não, de conhecimento já notório, que aconteceu a morte dele como sendo uma perseguição à igreja. Né? Foi uma perseguição determinada pelo imperador para a igreja. Por quê? Porque o imperador atribuiu à igreja a culpa pelo incêndio. Né? E aí, houve um incêndio em Roma, segundo a história. o próprio imperador foi que provocou, segundo a história, você vai ver assim, ó. E aí ele, para não ficar para não denigrir a sua imagem e ganhar popularidade, aí ele atribui a culpa para os cristãos, geral. E aí, isso lá em Roma, né? Como Timóteo estava em Éfeso, ele não atinge. Foi. E aí atribuiu a culpa para os cristãos. Então, os cristãos que estavam em Roma foram mortos. E Paulo já estava preso, primeiro, logo na forca. Né? Aí, Paulo foi morto pelo imperador Nero. Por ordem dele, né? Não foi ele executando, não. Foi pelo imperador. Só que aí, Paulo, antes de morrer, ele escreve essa carta. Essa é a última dele. Pode, assim, é a última dele. E aí, ele traz algumas coisas nessa carta, que é muito bom também, que diz assim, que ela contém uma das declarações mais claras na Bíblia a respeito da inspiração das Escrituras, ou seja, a inspiração dela, ela declara que a palavra ela é inspirada, divinamente inspirada.
ela traz também, do começo ao fim da carta, as exortações, por mais que sucintas, breves, mas para que Timóteo, aquele jovem pastor, evangelista, ele pudesse despertar o dom de Deus nele, ele não tivesse vergonha do evangelho, ele se fortificasse na graça, como diz, fortifica-te na graça, e para ele fugir dos desejos da mocidade e seguir a justiça. É interessante, assim, o obreiro aprovado, né? É interessante, eu acho, assim, muito salutar esses pontos que Paulo enaltece nas suas últimas palavras. Porque a gente tem que as últimas palavras são aquelas que a gente faz o apanhado geral de toda a vida, de tudo que possa extrair, e você pode até perder isso, perder aquilo, mas esses aqui, segura. Né? As últimas palavras, você faz um apanhado geral e diz assim, ó, eu posso até esquecer, mas esse aqui não esqueça não, esse aqui, esqueça não, esse aqui continue, esse aqui zero, isso aqui, entendeu? É como se fosse a cereja do bolo, lá, o ápice do ensinamento. E aí ele diz que aqui como, é por isso que alguns têm como essa epístola seja pessoal, direta, só para ele. Alguém a gente viu no começo que não é só para ele, né? E aí, a respeito de despertar o dom de Deus que há nele, não se envergonhar do evangelho, fortificar na graça, fugir dos desejos e seguir a justiça. Pelo que traz aqui, presume-se que Timóteo, ele era um jovem e solteiro. Aí alguns vão dizer que ele tenha casado. Mas isso aí a gente não encontra respaldo bíblico nem. Claro que vai ter para tudo, né? Sempre vai ter alguém dizendo alguma coisa. Sempre vai ter isso aí. A gente não vê, como a gente não vê, a gente também fica em off. Não traz à tona. Mas se de repente encontrar, mostra as fontes, né? Se a fonte for confiável, enfim. Aí, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu gostaria também de trazer aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito da necessidade de coragem e fidelidade dele, que Paulo fez observações. Essa necessidade de coragem e fidelidade, ele traz a fim de reforçar esse apelo. Paulo ele também relembra a Timóteo sobre quão maravilhoso é o Evangelho. Percebamos que ele sempre traz como centro o Evangelho. O Evangelho. E se a gente for olhar, nós permanecemos firmes na caminhada por conta do Evangelho. A gente consegue olhar para alguém e ter compaixão desse alguém por causa do Evangelho. O Evangelho, o puro, né? A pureza do Evangelho. O Evangelho na sua essência, do jeito que é para ser. Quando alguém vai querer tratar, igual que ele fala, o Matthew Henry, ele vai trazer um argumento que eu achei até importante, capítulo aqui. Ele vai dizer que o obreiro, o pastor, o evangelista, o que está na frente, ele não deve levar em consideração as discussões a respeito de textos bíblicos. Por mais que seja, até eu botei aqui que era como se fosse uma contrariedade ou uma aparente contradição teológica. Porque é só aparente, tá? Não é que seja. Aqui há uma controvérsia teológica, eu botei assim. Eu botei nesse sentido porque, aparentemente, é como se o cristão, ou nós que estamos estudando teologia, não pudesse discutir sobre a Bíblia. Só que é para discutir, porém,
não discutir com o ar de querer saber mais ou dizer que o outro está errado. O discutir é para que haja mais esclarecimento, para ampliar o conhecimento, entende? O discutir. Por exemplo, quando ele vai tratar aqui em 2 Timóteo 2, 14 ao 26. Claro que a gente não vai ler, mas ele vai falar sobre o perigo que há de desviar o foco, perder o foco diante de discussões que outros vêm colocar. Eu falo isso porque recentemente a gente viu aí a gente tem visto, né, nas redes sociais muitas discussões teológicas. E aí essas discussões teológicas, elas têm uma finalidade. Só que essa finalidade, ela mais o efeito dela é mais devastador do que mesmo construtor. Entendeu? O efeito dela é mais para gerar discussões e contenda, desavença, do que mesmo credibilidade. E aí gera o quê? Gera uma fragilidade na igreja. Na igreja que eu falo, no reino. E aí Paulo, ele chama a atenção de Timóteo para isso aqui. Aí por isso que eu até botei, né, que é essa questão, que aqui parece uma controvérsia teológica, que a gente não pode discutir. Mas podemos sim. Só que essa discussão tem que ter o objetivo qual? De edificação. Pensamento. Isso. Quer ver um exemplo? Às vezes eu estou conversando com alguém e em qualquer lugar. Aí, sempre que você está conversando com alguém, perceba na sua visão periférica que tem outro alguém escutando. Sempre tem, acontece comigo. Eu estou conversando com alguém e eu noto aqui na visão periférica que tem alguém parado, assim, ó. A gente nota que a pessoa está escutando. Não acontece? Acontece? Aí, quando isso acontecer, ative logo o seu sensor espiritual e o discernimento. Diga assim, ó, tudo que eu falar aqui vai refletir nela. Ela vai absorver. Então eu vou aproveitar que ela aguçou a atenção dela, os ouvidos dela estão sensíveis para ouvir o que eu vou falar, e vou falar exaltando a Deus. Entendeu? Aí você já direciona. Se o assunto, não importa o assunto que está aqui, você bota o assunto no sentido de engrandecer a Deus. Bote, porque vai surtir efeito ali. Principalmente na secular. Nós somos o cristão ali dentro, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Anda para uma discussão de verdade, né? É. Uhum. 1 Pedro 3,15. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a nossa esperança. Isso, esteja preparado para responder, né? E aí, se a gente for olhar, Paulo vai acrescentar aí para Timóteo estar pronto também para responder aos outros, só que com caridade. O que é isso? Com amor. Entendeu? Aí ele fala também, né? Pronto. Consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que a mão comum que vocês têm. Tá vendo aí? Ou seja, faça isso, vai fazer? Faça, mas faça com amor. O que é isso, fazer com amor? É compaixão. Tipo assim, a pessoa não está entendendo, eu vou ajudar ela a entender. Eu não sou o dono da verdade, mas se Deus me deu essa graça de compreender, eu vou transmitir. Não é minha palavra. A igreja não é minha, o reino não é meu, o céu não é meu. Entendeu? Eu tenho que ter essa visão. É muito importante manter essa visão. Ah, irmão, não é nem culto missionário, mas nós, quando aceitamos a Cristo, já recebemos a missão para fazer, o ID. Né? Então é muito importante isso. Aí acontece o quê? De ter pessoas que gostam mais de polemizar as coisas, de jogar uma dúvida para dizer, eu sei, nem o professor sabe, entendeu? Aí sempre fica aqui uma pergunta. Pergunta, né? Só que eu vi que não estava interessado em aprender, eu tirava alguma dúvida. Uhum. Queria saber mais, nem sabia. É. Eu sempre nunca. Não, vou
entrar em debate, não, porque você não está ganhando aqui, né? Exatamente. Está ganhando Se impor, né? acima do outro, um pouco, né? E nós trabalhamos na junta, e uma camarada está, a gente é amigo dele, ele está afastado. Aí, ó. Aí. E em que edificou a vida do que está afastado ouvindo a discussão? Em nada. Não debatia. Se quiser sentar, aí trocar conhecimento, experiência, Isso. da vida, né? Tirar dúvida, né? Um pouco. Se eu Perfeito. soubesse, eu estava. Se eu souber, eu vou explicar. Se eu não souber, eu vou estudar. Vou estudar e traz a resposta, exatamente. Mas ele não tinha essa humildade. Aham. Só queria falar e pronto. Gerar, suscitar uma polêmica, né? Mostrar que sabe mais que eu. Exatamente. Então é isso, assim, na epístola segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai enfatizar isso também. É muito importante trazer isso para a gente aqui, né? Não é que a gente não vai discutir, é que a gente precisa ter a humildade de saber que a palavra não é nossa, é de Deus, né? Aqui ele vai falar sobre, acho que aqui também ele fala sobre a doxologia. E aí, a doxologia é exatamente esse sentido de você atribuir a glória para Deus, né? É quando você, de forma sucinta, direciona a Deus. Aí Paulo ele vai trabalhar isso em Timóteo, né? Para que Timóteo, tudo que ele for fazer, faça assim, ó, endereçando para Deus, lançando para Deus. E isso serve para a nossa vida, do cotidiano, como a irmã falou, no secular, no trabalho, onde tiver, tenha isso em mente, tá certo? Assim a gente conclui aqui essa parte da epístola de Paulo a Timóteo, a segunda de Paulo a Timóteo. E na próxima aula, nós estaremos aí estudando já a epístola de Paulo a Tito, né? Na aula 4, a epístola de Paulo a Tito. Eu havia passado um trabalhinho, né? Era só um resumo. Alguém conseguiu fazer? Porque também eu nem postei, né? Eu vim subir hoje, né? Então, perdoado. Foi, então perdoado. Mas eu acho que foi, não sei se nem se ficou gravado, acho que ficou não, né?